Uma das principais polêmicas envolvendo o Pânico 7 foi a demissão da Melissa Barrera, que acabou por desencadear muito mais coisas, como o pedido de demissão do diretor Christopher Landau, que havia saído do projeto. A questão é que não tinha uma resposta real de por que o Christopher Landau abandonou o projeto. Bom, nas últimas semanas o diretor revelou em uma entrevista que a situação não ficou nada boa para ele quando a Melissa Barrera foi demitida. Muitos dos fãs até culparam ele pelo ocorrido, mas como o próprio já havia dito na época, a decisão não estava nas mãos dele. E segundo o próprio, ele saiu pois começou a receber ameaças de uma parte bem lixo do fandom, onde não só estavam ameaçando ele, como também a sua família. Ele disse o seguinte: "Recebi mensagens dizendo, eu vou achar sua família, vou matar todo mundo porque você apoia assassinato de crianças." Só com isso deu pra ver que a coisa ficou muito séria e é até bem compreensível a saída dele do projeto. Segundo o próprio diretor, duas instituições do FBI tiveram que investigar as ameaças para que ele pudesse se sentir tranquilo devido a essas circunstâncias. E ele aproveitou para completar a questão da demissão da Melissa Barrera, dizendo que realmente não tinha nada a ver com ele. Ele disse: "Eu não a demiti. Muita gente acha que eu tive alguma relação com isso, mas não fui eu. Eu não tinha controle nenhum da situação de forma alguma." Fechando de vez as dúvidas se ele estava ou não envolvido na demissão da Melissa Barrera. Ainda na mesma semana que o Christopher Landau abriu o jogo, a Jenna Ortega pela primeira vez em muito tempo também falou a respeito da sua não volta para Pânico 7. Ela disse: "Não tinha nada a ver com pagamento ou agendamento, estava tudo meio que desmoronando. Se Pânico 7 não fosse com aquela equipe de diretores e aquelas pessoas com as quais me apaixonei, então não parecia ser a decisão certa para mim na minha carreira na época." O que mostra que as informações que tínhamos estavam mais ou menos certas. Pra quem não lembra, tudo que tínhamos sobre a não participação da Jenna Ortega em Pânico 7 eram informações dos insiders, então não era totalmente verdade. Segundo esses insights ou informantes, a Jenna Ortega teria pedido um cachê muito alto para estar em Pânico 7, que segundo a própria atriz, não tem nada a ver com o dinheiro. Outra revelação muito importante que tivemos a respeito do 7º filme da franquia é sobre o ator Patrick Dempsey, que era outro que estava na mira dos fãs devido ao seu não retorno para Pânico 7. Até uns meses atrás sabíamos que o Patrick Dempsey não havia retornado devido a um pedido de salário muito alto, que mesmo depois de meses de negociações não havia nada ido pra frente. Até que a informação que chegou à comunidade foi que ele não iria voltar e seu personagem foi reescalado, sendo criado um novo personagem, o Mark Evans, para ser o atual marido de Sidney Prescott. Como eu disse, até certo tempo atrás acreditávamos que o Patrick Dempsey tinha pedido milhões para estar em Pânico 7, quando que na verdade uma nota foi emitida pelo próprio ator dizendo que as filmagens de Pânico 7 não bateu com a sua agenda e que não tinha nada a ver com salário e sim que realmente era uma questão de agenda. Uma questão de agenda do ator que não bateu certo com o cronograma de Pânico 7, mostrando que mais uma vez não houve treta e nem polêmica. E ainda se mantendo nesses não retornos, uma das dúvidas ainda vivas é por que a Randy Penetri, a Kirby Reed, não está em Pânico 7. Bom, o que acreditávamos até então é que a Spy Glass poderia não estar a fim de trabalhar com a Randy Penetri, que pra quem não sabe é a única dos membros de Pânico que apoiou a Melissa Barrera publicamente quando o caso estourou. Mas ao que parece não tem nada a ver com isso. Pelo que parece, a Kirby Reed só não vai estar em Pânico 7 por causa da própria atriz, que parece ter optado por não participar. Que pra quem não sabe, a Randy Penetri foi chamada meio que de última hora para Pânico 6. Ela havia acabado de voltar à atuação, ao mundo de atuar, então podemos dizer que ela precisa de um tempo para ela. Então podemos dizer que ela realmente precisou mais de um tempo para ela, e também ela perdeu o irmão bem recentemente, que talvez tenha sido o que fez ela querer ainda mais um tempo para ela. Mas segundo os informantes, a relação entre a Spy Glass e a Randy Penetri está excelente, e as duas partes querem mais projetos juntos, que vale dizer, temos a possibilidade de um spin-off focado somente na Kirby Reed de chegar nos próximos anos. E antes de prosseguir, eu quero dizer que Nerd de Woodsboro Ezequiel aqui para mais um vídeo. E eu já quero mandar um agradecimento especial para o Flávio Mansores, que é membro do Speed Nerd e vem ajudando o canal a se manter e continuar produzindo conteúdo. Muito obrigado por ser membro e logo mais você vai ganhar muito mais coisas. Inclusive, o vídeo que você me pediu já tá no forno e logo sai.
E você que está assistindo também quero te agradecer por continuar acompanhando os vídeos de Pânico do Speed Nerd. Inclusive, se você quiser se tornar membro do canal por quase R$99 e ajudar o canal a continuar se mantendo, basta clicar em Seja Membro e descobrir o que você poderá ganhar no futuro. Bom, é isso e vamos seguir com as informações de Pânico 7. O retorno de Dewey. Vamos passar logo para uma das maiores bombas de Pânico 7, que é o retorno do David Arquette como Dewey Riley. Eu acho que teve gente que nem chegou a ficar surpresa, mas eu quero dizer que sim, eu fiquei. Como tivemos o retorno do Scott Foley, o Roman Briggs e do Matt Leary, o Stu Martin, não é tão impactante assim. Eu já expressei a minha preocupação quanto a isso em um vídeo aqui do canal e do perigo que é trazer um personagem tão querido quanto o Dewey de volta, porque todo mundo ficou chocado e triste com a morte do Dewey. Então, ter ele de volta é uma coisa que mexe muito com o coração dos fãs, que é exatamente o que a Spyglass está fazendo. Devemos admitir que a Spyglass está sabendo contornar muito bem toda a cagada que ela fez ao demitir a Melissa Barrera. Primeiro, ela trouxe a grande Final Girl Sidney Prescott. Courtney Cox a gente já sabia que iria voltar. Mas aí a Spyglass vai lá e me traz Stu Martin, o Ghostface favorito da maioria dos fãs de Pânico. Talvez só a Jill e o Billy possam empatar em popularidade e trouxe o Roman, e apesar de não ser tão amado quanto o Stu, muita gente gosta dele. E a cartada final deles é o Dewey Riley. E aí não tem como, até quem não tava com vontade de ver Pânico 7 tá no mínimo muito curioso para ver como isso vai rolar. Bom, segundo alguns informantes, Courtney Cox pode ter sido a responsável por trazer o Dewey de volta para Pânico 7. Para quem não viu a notícia no final do ano passado, em uma entrevista a Courtney Cox disse que gostaria muito de ter o Dewey de volta para Pânico 7. Que segundo ela, o Dewey é um personagem esquecido. Palavras dela, não minha. Mas assim como você, eu tô bem ansioso e muito curioso para ver como isso vai se desenvolver nos cinemas. Gêmeos Mix. Um dos pontos que eu tô mais curioso para ver em Pânico 7 é a participação dos Gêmeos Mix, o Chad e a Mindy, pois todo mundo ficou muito surpreso quando os dois voltaram para Pânico 7. E não só isso, como o Mason Guri, o Chad, vem rasgando elogios para o filme e comentando várias coisas sobre a trama. Segundo ele, teremos o Ghostface mais brutal de toda a franquia, que não diz muito. Mas o que ele diz de interessante para nós é sobre a participação do Matt Leary e do Scott Foley, que segundo ele, algo muito especial está sendo feito com a presença deles no filme, e o que os fãs vão gostar muito. Outra informação bem interessante que o Mason Guri pode ter nos entregado é que ele pode não morrer nesse sétimo filme, para a infelicidade de muitos. Pois assim, desde que ele foi confirmado em Pânico 7, muita gente acredita que ele possa morrer. Mas a gente viu que esse aí fez o curso com o Dewey de ser esfaqueado e não morrer, pois em algumas entrevistas que ele deu a entender de que ele vai estar presente no ato final do filme. Pois ele diz nas entrevistas que o último ato é algo muito surpreendente, que pode nos dizer que sim, o Chad vai estar no terceiro ato de Pânico 7. O informante Senior State, que soltou várias possíveis informações sobre Pânico 7, disse que teria a possibilidade do Chad estar em uma cadeira de rodas ou usando uma bengala, sendo que ele saiu de uma clínica de reabilitação devido aos ferimentos que ele sofreu no último filme. Mas outro informante veio e disse que não, o Chad não vai estar em uma cadeira de rodas e nem com uma bengala, mas que sim, ele possa ter sequela dos esfaqueamentos que ele sofreu lá no último filme, e isso sim é bem provável. Já quanto a Mindy, temos poucas informações sobre a sua participação em Pânico 7, a não ser o seu novo visual, que eu curti demais. Além disso, assim como o Chad, tem gente que acha que ela também voltou só pra morrer, que é bem pouco provável também, pois a personagem da Mindy Mix é a personagem favorita de Kevin Williamson, criador e diretor de Pânico 7, que eu acho muito difícil dele matar a sua personagem favorita. Bom, então o que podemos esperar da participação da Jasmine Sarah Brown em Pânico 7? Até o momento não temos muito, mas algo que pode ser utilizado é a ideia original para ela de Pânico 7, onde ela teria um podcast sobre True Crimes. Essa ideia ainda pode ser utilizada principalmente se for confirmado que é a Gale Weathers que trouxe eles para Pine Grove, que vai ser a nova cidade de Pânico 7, onde os dois gêmeos podem estar trabalhando com a Gale Weathers, que vai estar sendo o alvo de um oportunista da mídia em Pânico 7, como dito no último vídeo que vai estar aqui no card.
E outra informação que temos sobre o Ted é que ele possa estar com uma nova namorada, mostrando que não deu nada certo com a Tara. Sinceramente, eu não ligo muito, mesmo achando que a química dos dois era muito boa, que vale lembrar que o Mace Oguri teve os melhores momentos de destaque em Pânico 6, quando falamos de atuação. E isso não dá pra negar que o cara é muito bom. Sidney Prescott e a sinopse. Já tá mais do que claro pra nós que esse filme é o filme da Sidney Prescott. Claro que continuo achando que a sua filha, interpretada pela Isabel May, ainda vai ter muita importância sim. Porém, não tem como dizer que a maioria tá animada pra ver esse filme por causa da Sidney, que é a melhor Final Girls de todos os tempos. Goste você ou não, ela é a melhor que existe. Falei mesmo, e se você não gostou, vai discutir com a ala secreta. Enfim, em algumas imagens vazadas dos sets de filmagem, podemos ter um vislumbre maior do visual da Sidney em Pânico 7, inclusive o seu cabelo, que sim, parece uma informação irrelevante, mas tem gente sim que se interessa por isso. Então eu tenho de falar. Bom, alguns dos informantes nos trouxeram mais detalhes interessantes sobre essa nova vida da Sidney Prescott. Anteriormente já sabíamos que as filhas mais novas da Sidney seriam mandadas para a casa da avó por causa do que está acontecendo na cidade com o aparecimento do Ghostface. E iríamos ver ela através de uma videochamada, e recentemente pode ter sido revelado os nomes da sogra da Sidney e das suas duas filhas mais novas, pois a que vai ser vivida pela Isabel May tem chance de vir se chamar Tatum Prescott, já as duas mais novas podem vir se chamar Mia e Charlotte. E a sua sogra, não a sua e sim a da Sidney, pode vir se chamar Juni. Outra coisa muito importante a ser dito sobre a Sidney é que após o Ghostface atacar novamente, ela voltará a ser chamada de Anjo da Morte, assim como a Olivia chamava ela em Pânico 4. Além de que, segundo os rumores, a Sidney e seu marido vão entrar em conflito direto com os vizinhos, que nesse ponto da trama certamente vamos saber que o Ghostface vai estar entre os vizinhos da Sidney. E para completar as informações sobre a Sidney, saiu uma possível sinopse de Pânico 7 que fala especificamente de Sidney Prescott. Segura! Sidney Prescott deixou seu passado para trás e está se concentrando em ser uma mãe casada e feliz e administra uma pequena cafeteria na cidade. No entanto, ela nunca parou de olhar por cima do ombro e com certeza, mais uma vez, seu passado volta para assombrá-la. Bom, a sinopse é bem simples e para mim parece muito real. Como vai ser? Bom, a sinopse é bem simples e para mim parece muito real. E como vai ser mesmo a sinopse de Pânico 7? Já que confirma quase tudo que falamos a respeito da Sidney até agora. Tem gente que não gosta do fato dela ser dona de uma simples cafeteria, mas pra mim combina perfeitamente com a Sidney, pois combina muito bem com a Sidney de não querer ter algo que chame muito a atenção pra poder tentar viver em paz. E por falar em café, vocês viram como o pó tá caro? É só isso. Outra informação muito da hora que temos sobre a Sidney Prescott é que possamos ter a Sidney mais porradeira de toda a franquia e mais louca também, pois de acordo com os informantes podemos ter uma Sidney caindo na mão com o Ghostface, coisa que ela já fez antes, e de contrapartida podemos ter uma cena onde o Ghostface vai desafiar a Sidney para atirar nele, que se acontecer, vai ter que ter uma boa desculpa para Sidney não fazer isso. Lá em Pânico 5, ela deu 5 segundos para geral aparecer e já começou a atirar em 4. Então, com o Ghostface, a Sidney resolve na bala. É igual o Justiceiro. Fotos e vídeos do set de filmagens. E sim, tivemos várias fotos e vídeos do set de filmagens de Pânico 7, e quem trouxe principalmente foi o canal Craven Summit Carry. Valeu, que deixou forte. Assim como você que vai deixar esse vídeo forte com o seu like. Olha o tanto de informação sobre o Pânico 7 que eu trouxe até aqui. Pra você não ter deixado o like ainda, deixa o like aí, meu jovem, que isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo por aqui. E se inscreva no canal, porque eu sei que cerca de 90% das pessoas que assistem os vídeos do Speed Nerd, principalmente os vídeos de Pânico, não são inscritas no Speed Nerd. Passe a fazer parte de uma das maiores comunidades de Pânico do YouTube Brasil. Vamos agora às imagens vazadas do set de filmagens de Pânico 7. Podemos começar mostrando para vocês o interior do que vai ser a casa de Sidney Prescott em Pânico 7, que até onde sabemos vai ser meio que um cativeiro, e pode vir sim acontecer uma perseguição das boas na casa dela, igual aconteceu lá no primeiro filme com ela, a Sidney, ou até mesmo com a sua filha, a Tatum.
Podemos ver que vai ser uma baita mansão mesmo, clássica de filmes de terror slasher, sendo isolada com muito mato em volta, que vale lembrar também, há rumores de perseguição no meio da mata em Pânico 7. Podemos ter um vislumbre também de como vai ser as ruas das vizinhanças da Sydney e uma outras casas que vai ter ali em volta delas, suas casas das suas possíveis vizinhas, que eu começo a achar que sim, eu acertei que teremos uma nova cidade pacata, típica de slasher em Pânico 7. E falando na cidade, temos algumas imagens também mostrando a ambulância e o carro da polícia. Também temos uma imagem que pode nos mostrar o nome da cafeteria de Sidney Prescott na nova cidade. Já aqui podemos ver o diretor Kevin Wilson durante as filmagens de Pânico 7 e Isabel May filmando ao fundo. Além de mais umas imagens sobre a peça de teatro que teremos em Pânico 7, onde a personagem da McKenna Grace pode vir ser a protagonista. Temos algumas imagens como essa daqui, escrito Craven Plaza, uma clara homenagem ao Wes Craven e também a Roy Lynch, que é um produtor bem importante da franquia Pânico que nos deixou no ano passado. E também temos imagens de Neve Campbell, Anne Campbell e Sam Raimi juntos, e aqui uma do Sam Raimi e do Asa German juntos também, que são um dos principais suspeitos de serem os Ghostface. E tivemos também o primeiro vislumbre do Ghostface em Pânico 7, onde vimos ele andando bem calmo na rua, provavelmente prestes a começar uma perseguição. E falando em Ghostface, tivemos uma foto do Stu jovem em um quadro, que até agora não deu para sacar muito o que é, mas é alguém que certamente está conectado diretamente ao Stu. Só isso explica o fato de ter uma foto do Stu jovem na parede. Já deixa nos comentários o que você acha dessa foto do Stu. Mortes e perseguições. Agora sim, vamos falar do principal, que são as mortes e perseguições que vamos ter em Pânico 7. E vamos começar com as mortes. E vamos começar pela morte de abertura, que é uma das coisas mais importantes de Pânico, pois já passa a primeira impressão de como será o filme dali pra frente. Mesmo que algumas sejam um pouco confusas, as mortes de abertura continuam sendo de extrema importância em Pânico, e não só em Pânico, como vários outros filmes do gênero, que passaram a caprichar na cena inicial do filme, pois mesmo que não tenha sido Pânico que inventou isso, podemos dizer que depois de Pânico, lá em 96, a régua subiu, e como você sabe, Pânico 6 conseguiu trazer uma das melhores aberturas de toda a franquia, com um segmento impressionante. O resto do filme pode não ter se mantido na mesma qualidade, mas eu já tenho que a abertura de Pânico 6 sendo uma das minhas top 3. E para Pânico 7 é esperado no mínimo que a abertura seja insana de ver, afinal, as apostas no Kevin Wilson estão boas, então Kevin pode não nos desapontar. E segundo um informante Senior State, a cena de Pânico 7 pode vir ter de 2 a 3 vítimas nela, mais ou menos na mesma pegada do que foi a de Pânico 6 e a de Pânico 4. Basta agora saber como isso vai ser executado. A galera tá apostando muito que os últimos dois nomes confirmados no elenco, o Jimmy Trato e a Michelle Randolph, vão ser a morte de abertura, por ser semelhante ao que aconteceu em Pânico 6 com a Samara Weaving e o Tony Revolori, que foram basicamente os últimos dois nomes confirmados no elenco de Pânico 6 e acabaram se tornando as mortes de abertura. E se os rumores estiverem certos, já podemos ter as possíveis duas vítimas da cena de abertura. Para você, o Jimmy Trato e a Michelle Randolph vão ser a cena de abertura? E será que Kevin Wilson vai conseguir nos entregar uma cena boa de abertura também? Sendo ele que escreveu a cena de abertura de Pânico 1, 2 e 4, eu acho que sim, que pode fazer algo tão bom quanto foi o sexto filme, e chegar em algo até ao nível do primeiro filme. O que você acha? Agora, uma coisa é certa, o Ghostface está prometido como o mais brutal, mas também pode ser o mais cruel de todos. Pois se tudo que for dito se confirmar, vamos ter umas mortes bem diferentes, e o que me preocupa até um pouco. Segundo os informantes, podemos ter uma morte envolvendo uma garrafa quebrada, que aí não é nada demais, que parece até pouca coisa, mas já mostra que o Ghostface vai estar diferenciado. Também foi dito que possamos ter uma morte de traumatismo craniano, e essa me deixou curioso para ver, porque é bem diferente do que tudo que vimos na franquia, onde só rola esfaqueamento. Uma das mortes mais violentas que temos em Pânico é a morte da Olivia lá em Pânico 4, onde os intestinos dela são arrancados para fora. Mas não é a primeira, isso também aconteceu com a Casey lá no primeiro filme, mas não foi tão visível quanto da Olivia.
E agora, em Pânico 7, temos algo ainda mais insano, pois podemos ter uma morte onde uma pessoa vai ser enforcada com os próprios intestinos. Que sim, não faz o menor sentido, pois se os intestinos forem arrancados dessa pessoa, ela já vai estar morta. Bom, essa informação que veio, mas ao que parece é que vamos ter uma cena como a da Casey, onde ela foi pendurada com os intestinos para fora. Só que a pessoa vai ser pendurada com os próprios intestinos. E eu me pergunto, será que um intestino aguenta um corpo humano? Mas por que isso me preocupa? É que me parece muito uma cena de terror no pântano. E terror no pântano é bagunça, Pânico não. Mas eu espero que eles não façam uma galhofice dessa na franquia. Olha lá, hein, Kevin Williamson. Bom, agora vamos falar das possíveis perseguições que teremos em Pânico 7, que precisamos ter mais uma vez Gale Weathers brilhando. Bom, a gente sabe que tem um tempo que foi dito que pode vir rolar uma perseguição dentro da casa da Sidney envolvendo ela ou a sua filha principalmente, além de uma possível perseguição no meio da floresta que eu gostaria muito de ver acontecendo. Já outros informantes dizem que vamos ter uma perseguição dentro ali do local onde vai ser a peça de teatro envolvendo a personagem da McKenna Grace, que segundo eles também essa cena de perseguição vai ser uma homenagem à cena de perseguição que temos lá em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado com a personagem da Ellen Shrives, da nossa querida Sarah Michelle Gellar, que também esteve presente em Pânico. Bom, se for isso mesmo vai ser muito maneiro, pois a perseguição da Ellen em Eu Sei é uma das melhores do filme. Eu só vou ficar um pouco triste se já perdemos a McKenna Grace logo de cara, pois eu queria ver ela em mais filmes, pois acho ela uma excelente atriz para esta franquia. Agora, uma perseguição que podemos ter algo diferente é um Ghostface e Furioso, que é uma perseguição de carro que pode envolver a Sidney ou a sua filha e o Ghostface. E devo dizer que agora eu quero ver isso acontecendo, pois vai ser Ghostface ao estilo Toretto Family, que certamente não vai ter muita lógica, mas que vai ser maneiro, eu tenho certeza que vai ser. Pelo que parece, as perseguições em Pânico 7 vão estar mais loucas do que o normal da franquia Pânico. Possíveis detalhes da trama. Agora vamos entrar em uns detalhes mais isolados e específicos que tivemos, mas que sim, são todos importantes. O primeiro deles é que recentemente tivemos a revelação oficial do logo de Pânico 7, que foi revelado na CinemaCon, que eu achei bem simples até, mas esperava mais, pelo menos um design mais criativo. Mas não está ruim não. O que você achou? Deixa aí nos comentários. Bom, durante o mês de fevereiro, o Scott Foley deu uma entrevista onde ele disse que não precisaremos deixar a suspensão da descrença em casa para assistir Pânico 7 em relação à sua volta. Isso também se reflete nos outros dois que voltaram, o Stu e o Dewey. O que pode indicar que a questão da inteligência artificial pode mesmo ser a forma que vai causar o retorno deles em Pânico 7. Outra coisa maneira que podemos citar aqui é a amizade entre o Matt Leary e o Scott Urick. O Scott Urick, o Billy Loomis, disse que o Matt Leary ficou extremamente feliz em estar de volta para Pânico em um bate-papo deles. Afinal, o Matt Leary quer isso já tem muitos anos e finalmente conseguiu. Outro detalhe muito importante, pelo menos para mim, é que um dos rumores afirma que Pânico 7 vai responder alguma das pontas soltas que ficaram em Pânico 5 e Pânico 6, o que nos mostra que eles realmente não vão ignorar os eventos dos últimos filmes, já que vamos ter personagens dos últimos filmes presentes neles. E se você já tá ligado em algumas informações anteriores e viu os vídeos do canal, sabe que desde que Pânico 7 começou sua produção, surgiu o rumor de que teríamos uma cena em um hospital psiquiátrico e até vazou o nome desse possível hospital. E o informante Cine Statel disse que teremos uma cena nesse hospital psiquiátrico envolvendo buscas por registros, que pode nos dizer que alguém do hospital psiquiátrico vai estar envolvido diretamente na trama de Scream 7. Segundo o cineasta em uma entrevista, algumas das versões anteriores de Pânico 7, um dos personagens coadjuvantes de Pânico 7 seria uma transexual, mas por alguma razão ainda desconhecida, o personagem foi removido ou reescrito por completo. E para quem não lembra, quando vazou os possíveis nomes de Pânico 7, um dos nomes era da atriz trans Zion Moreno, que quando a notícia saiu, ela foi lá no X e disse que não estava no filme, mas apagou o tweet logo em seguida. Será que ela realmente não havia nenhuma possibilidade dela estar em Pânico 7?
Segundo o que sabemos também, alguns atores foram escalados para fazer os pais da Celeste O'Connor. Além de que o ator Timothy Simons pode ser o professor rancoroso do teatro que odeia seus alunos. E recentemente a Anne Camp também trouxe aí uma entrevista que eu vou deixar aqui na íntegra para você, falando a respeito de Pânico 7. You're in your thriller era right now. I mean, because you're also going to be in the 7th installment of the Scream franchise. Yes. I mean, what's it like being a part of that? And you actually said it's like a full circle moment. In what way? It felt, okay, so yes, it definitely was a full circle moment. So the first movie that I ever went to a movie theater with on a date with a boy was Scream 1. Wow. Really? Yes, I remember it very vividly. I was getting all scared and like holding on to him, snuggling up to him, you know. So to be on set and be acting with Neve Campbell and Courtney Cox, I mean, these icons, and Kevin Williamson, it was an absolute dream come true. And I know that fans are going to be very happy, very scared, and they're going to probably be screaming in their seats. Se faltou alguma informação relevante, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo. Fique com Deus. Valeu!